Muito bem, vamos analisar então verbos. Bom, nós vamos analisar assim, ó. A primeira parte de verbos a gente vai mais para a parte semântica, significados. E a segunda parte a gente vai mais para a parte de flexão verbal, que é a chamada conjugação verbal, ok? Então assim que nós vamos dividir verbos. Então, página número 1, verbos, modos e tempos. A gente começa o estudo com um modo chamado de indicativo. Então, coloco aqui, modo indicativo do verbo. O que eu tenho de saber, professor, a respeito do modo indicativo? O modo indicativo, ele é responsável pela certeza. Então, quando eu quiser expressar uma ideia de certeza, eu vou usar o modo indicativo do verbo, ok? Há 6 tempos verbais dentro do indicativo. 6 tempos verbais. Começamos assim, ó. Número 1, presente do indicativo. Presente do indicativo. Nossa função aqui é entender o uso. Eu posso usá-lo em 4 diferentes momentos. Letra A. O presente do indicativo, ele poderá indicar uma ação momentânea. Ação momentânea. Até por isso o nome, né? Presente do indicativo, porque é ação momentânea. É que, teoricamente, seria o que mais cai, e na prática é o que menos cai. Por exemplo, estudo neste momento. Estudo neste momento. O estudo aqui está indicando para nós uma ação momentânea. Letra B. O presente do indicativo poderá indicar uma ação habitual. Uma ação habitual é uma ação frequentativa, é uma ação que ocorre com frequência. Por exemplo, se eu disser assim, ó, todos os dias eu estudo. Todos os dias eu estudo. Aqui é uma ação frequentativa, uma ação habitual. Mas a ideia aqui é interessante, porque esse todos os dias eu estudo é uma ideia de uma ação que começou lá no passado, ela começa no passado e ela se estende até o momento da fala. Não é? Todos os dias eu estudo. Ontem eu estudei. Na quinta-feira passada eu estudei. Começa no passado e se estende até o momento da fala. Depois, olha só. Letra C. O presente também poderá indicar uma ação futura. Ele poderá indicar ação futura. Por exemplo, quando colocamos assim, ó, amanhã vou ao cinema. Amanhã vou ao cinema. Deixa eu só pegar o apagador aqui. Ó, amanhã vou ao cinema. Então, esse vou é presente, mas a ideia de futuro, amanhã vou é amanhã irei ao cinema. Olha, é tão normal usarmos o presente como futuro que perdemos a noção. Por exemplo, quando falamos assim, ó, agora não, depois eu falo contigo. Agora não, depois eu falo. Se depois é futuro. Então deveria ser o quê? Depois eu falarei. Ah, espera um pouco, daqui a pouco ele chega. Se é daqui a pouco, é futuro. Deveria ser daqui a pouco ele chegará. Correto? Então cuidado aí, porque é muito normal. E por fim, Dinamarca, alguns podem estar pensando assim na frente do computador. Só falta o professor me falar agora que o presente também indica passado. Isso. Poderá indicar uma ação passada. Ação passada.
Ó, a ação passada, muitas vezes a gente chama também de passado histórico, né? Eu uso como passado histórico. Por exemplo, ó, em 1939, vírgula, começa a Segunda Guerra Mundial. Olha comigo aqui, ó. Na verdade, isso aqui é o presente, é o passado histórico. Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, seria em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, indica uma ação passada, deixa eu colocar aqui, ó, passado histórico. Em 1945 termina a guerra, seria terminou a guerra. Tudo bem? Então, também é uma ação passada. Quando nós temos, isso aqui é muito interessante, viu? Quando nós temos manchetes de jornais, pode notar que quase sempre está no presente, mas a gente só saberá, de fato, se é presente, passado ou futuro lendo. Por exemplo, se eu disser assim, ó, Brasil realiza eleições. Brasil realiza eleições. Suponhamos assim, ó, sábado, domingo, segunda. Eleições no Brasil são realizadas no domingo. Se a manchete aparecer no sábado, Brasil realiza eleições no sábado, o que significa? Que é uma ação futura. Se aparecer no próprio domingo, Brasil realiza eleições, é uma ação momentânea, está acontecendo. Se aparecer na segunda, depois de que já ocorreu, Brasil realiza eleições, já é uma ação passada. Notaram? Então, vai depender sempre do contexto para eu saber se o presente de fato é presente, ou é futuro, ou é passado. Aí vem a pergunta, professor, decora o quê? Decora nada. Só quero que você saiba que o presente poderá indicar qualquer coisa. E fim de papo. Olha aqui, olha aqui. Presente do indicativo, quando eu quiser conjugar um verbo, eu vou usar a palavra atualmente. Eu não vou usar o hoje, porque hoje, como são 24 horas, eu posso usar o hoje com o verbo no passado, hoje acordei, é passado, ou eu posso usar o hoje com o verbo no futuro, hoje falarei, é futuro. Atualmente, só sai presente. Atualmente eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Atualmente eu caibo, tu cabes, ele cabe, nós cabemos, vós cabeis e eles cabem. Atualmente eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis e eles partem. Deu. Não tem erro. Ok? Muito bem. Então, aqui está o primeiro tempo que nós estudamos, presente do indicativo. Agora, continua comigo. Número 2, eu coloco assim, ó. Pretérito perfeito do indicativo. Olha bem, muitas vezes o português tem uma função, qual? Complicar a nossa vida em relação à nomenclatura. Pretérito perfeito do indicativo é um exemplo. Seria muito mais fácil se eles colocassem uma nomenclatura acessível, mas muitas vezes não colocaram. Observa, pretérito significa passado. Pretérito é passado. Perfeito significa acabado, significa terminado e significa não repetido. Vem de perfectus, que traz essa ideia de uma coisa acabada e não repetida. Então, o pretérito perfeito do indicativo nada mais é do que o passado, acabado e não repetido. Esse é o pretérito perfeito, passado, acabado e não repetido. Quando eu quiser conjugar um verbo no pretérito perfeito do indicativo, eu vou usar a palavra ontem. Ontem eu cantei, tu cantaste, ele cantou,
nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Ontem é a palavra. Bom, agora, observa só. Eu vou colocar uma frase para que possamos debater. Por exemplo, no sábado, vírgula, jantei com Maria. No sábado, jantei com Maria. E agora eu vou destacar jantei. Observa comigo. Jantei é uma ação. E aí eu pergunto, é uma ação momentânea, é uma ação passada ou uma ação futura? Isso, é uma ação passada. Agora eu faço outras perguntas. É uma ação passada ocorrida uma vez ou mais de uma vez? Ação passada ocorrida uma vez. Ação passada ocorrida uma vez. É uma ação passada contínua ou descontínua? Sabe qual é a diferença? Contínua é uma repetição. Descontínua não é uma repetição. Descontínua. Ação passada descontínua. É uma ação passada, observa só, processual ou não processual? Sabe qual é a diferença? Processual é um processo, é uma repetição. Ela não se repete, então ela é não processual. A ação passada, não processual. Professor, só mais uma pergunta. Qual é a diferença entre as três definições? Nenhuma. Nenhuma. Todas querem dar uma informação apenas. O quê? Que é uma ação passada que não se repete. Tá? É uma ação passada que não se repete. Ocorrida uma vez, descontínua ou não processual, é uma ação passada que não se repete. Ponto final. Ok? Muito bem. Agora, vamos ao ponto número 3. Ponto número 3, que é o pretérito imperfeito do indicativo. Então, olha só que interessante. O pretérito perfeito é o passado acabado, ponto número 1, e é o passado não repetido, ponto número 2. Esse cara aqui, o pretérito imperfeito, é o passado inacabado e repetido. Mas geralmente eu uso em situações diferentes, quer ver? Ó, primeira situação, quando estava na aula, vírgula, João ligou-me. Quando estava na aula, João ligou-me. Nessa situação, o estava, que é pretérito imperfeito, pessoal, está indicando uma ação inacabada. Eu estava na aula, não acabou a ação. Então, neste contexto aqui, ele indica uma ação inacabada. Estava eu na aula e o João me ligou. Perfeito? Beleza? Muito bem. Mas o que eu quero mais ainda é esse outro contexto aqui, ó. O próximo contexto. Olha essa frase. No sábado, jantei com Maria. Aos sábados, vírgula, eu jantava com Maria. Aos sábados, eu jantava com Maria. Isso aqui que eu quero. Destaquei, jantava. Observa só. Aqui também eu tenho uma ação passada. Isso aqui configura uma ação passada. Aí vem a primeira pergunta. É uma ação passada ocorrida uma vez ou mais de uma vez? Isso. Ação passada ocorrida
ocorrida mais de uma vez. Ação passada ocorrida mais de uma vez. É uma ação passada, observa, contínua ou descontínua? Olha aqui, ó, a que não se repete é descontínua. A que se repete é uma ação passada contínua. Está aqui. Depois, é uma ação passada processual ou não processual? A que não se repete é não processual. Essa se repete, então ela é processual. Então, observa que é diferente quando eu digo assim, ó. Eu comprei no bar da esquina, ação passada ocorrida uma vez. Eu comprava no bar da esquina, ação passada ocorrida mais de uma vez. Tudo bem? Então, no dia a dia a gente não dá muita bola para isso, mas é assim que funciona. Assim que funciona. Também pode ser uma ação inacabada quando a gente geralmente faz frases depois com pretérito perfeito, né? O professor falava e o aluno interrompeu. Né? Então, a gente faz frases com pretérito perfeito. O professor falava, uma ação inacabada, e o aluno interrompeu. Bom, aqui também eu tenho uma palavrinha. A palavrinha do pretérito imperfeito é a palavrinha antigamente. Então, antigamente eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Antigamente eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Antigamente eu vendia, tu vendias, ele vendia. Mas aqui eu quero mais. Eu quero que você domine as terminações também. Além do antigamente, eu quero dominar mais coisas aqui. Terminações também. Olha só, são 4 pontos aqui, ó. Ponto 1. Para todos os verbos que terminam em ar, eu tenho uma marca. Para todos os verbos que terminam em ar. E olha só que loucura isso. O português tem por volta de 15 mil verbos. 15 mil verbos. Dos 15 mil, por volta de 12 mil terminam em ar. Olha só, 3 mil terminarão em er e ir somados. Er mais ir. Não chegou a 3, na verdade, tá? Mas o português é uma língua de verbos terminados em ar. Para todos os verbos que terminam em ar, a marca do imperfeito é o vá. Só não é vá quando for vós, que daí é vê. O resto é vá. Vamos lá. Eu estudar, vá, tu estudar, vás, ele estudar, vá. Nós estudar, vamos, vós estudar, vês, daí que é ver. Né? E eles estudavam, vá, 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 vá. Olha só, número 2. Para todos os verbos que terminam em er ou ir, para todos os verbos que terminam em er ou que terminam em ir, a marca é ia. Só não é quando for vós, daí com e. Vamos lá. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendieis, daí o vós é louco, né? Sempre muda. E eles vendiam. Ia, ia, ia. Número 3, um verbo muito, muito, muito especial. O verbo ser. Verbo ser, no pretérito imperfeito, é completamente diferente. Como que começam as histórias infantis? Isso, era uma vez. Então, o verbo ser aqui é era. Eu era, tu eras, só o vós que vai ser e de novo. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós ereis, e eles eram. E por fim, número 4, 3 verbos muito importantes. Ter, vir e pôr. Ter, vir e pôr são verbos muito importantes porque são os principais verbos primitivos da língua portuguesa. Falaremos muito dos verbos ter, vir e pôr. Estes 3 verbos têm uma marca final que é o NHA, nha. Nha, exatamente isso. Então vamos lá, verbo ter.
Antigamente eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. Só o vós que é aí sempre, tá? Depois, verbo vir, eu vinha, tu vinhas, ele vinha, nós vinhamos, vós vinhais, eles vinham. Verbo por, eu punha, tu punhas, ele punha, nós punhamos, vós punhais e eles punham. Nha, nha, nha. Ok? Então aqui está o imperfeito do indicativo com todas as suas particularidades. Muito bem, continua. Agora vamos a um campeão de provas. As bancas amam o mais que perfeito em relação à semântica. Então, ponto número 4.